Tem um outro assunto. Candidata a prefeita de São Paulo, Tabata Amaral, criticou Marçal após o bloqueio de perfis nas redes sociais. Ela e o seu partido, o PSB, foram os autores daquela ação na Justiça Eleitoral que resultou na derrubada, no bloqueio das contas do empresário no último sábado. Ela afirmou que Marçal está fazendo teatrinho e finge ser perseguido, além de insinuar que ele tenha ligações com o crime organizado com o PCC. O posicionamento dela difere de outros candidatos, como Ricardo Nunes, que mesmo não citando o empresário, afirmou ser contra a censura. Após o bloqueio de seu perfil no Instagram, Pablo Marçal criou uma conta reserva, que chegou a 2,5 milhões de seguidores em menos de 48 horas, ultrapassando os números de seus adversários no pleito. Vamos girar com os nossos comentaristas. Vou começar essa rodada com o Cristiano Beraldo, uma notícia que também ganhou as páginas dos portais de notícias nesse fim de semana, o bloqueio das contas nas redes sociais de Pablo Marçal e esse poder de mobilização de seus apoiadores, enfim, conseguiu abrir uma conta, ele tinha uma conta reserva, mas conseguiu o apoio dessas pessoas e ultrapassou já o número de seguidores de seus adversários. O que a gente precisa considerar em relação a esses debates e essas discussões que acontecem sobre, naturalmente, a decisão da Justiça Eleitoral, o bloqueio das redes sociais dele, mas também esse poder de mobilização de Pablo Marçal, ele que tem muita força no ambiente digital, né, Beraldo? Neto, eu vejo essa cena e as medidas que são tomadas e o que parece é que pegaram o melhor time de beisebol do mundo e colocaram no Maracanã para jogar contra o Pelé. Não dá nem para saída. Quer dizer, obviamente, quando você tira a conta, ele sabia que isso poderia acontecer, ou que isso efetivamente aconteceria, e ele já tinha todo o sistema feito para poder ir para o plano B, e deve ter um plano C, D, até o Z, já deve ter, porque esse é o campo que ele conhece, esse é o ambiente onde ele reina sozinho. Tabata Amaral agora começou a gravar vídeos contra Pablo Marçal usando um modelo, uma estética que pode ter um efeito no ambiente de rede social, mas ela ainda carece desse sistema de divulgação de conteúdo que foi o que Pablo Marçal construiu nos últimos anos e que deu tanta visibilidade para ele. Só que hoje, Caniato, se você olhar o que Pablo Marçal tem a perder, absolutamente nada, ele já ganhou com essa candidatura, mesmo que ele deixe de ser candidato amanhã por alguma decisão do TSE, por qualquer coisa. Porque ele, continuando na corrida, ele pode ganhar a eleição. E hoje acho que ninguém duvida que eventualmente isso pode acontecer. Agora, se ele sair da corrida, o que ele está tendo de faturamento é um negócio estrondoso. Lançou agora uma publicidade, uma promoção dos seus cursos já gravados, material que ele já tem, a R$400 ou coisa parecida de cada pessoa. Vejam, ele conseguiu mais de 2 milhões de seguidores só nessas últimas semanas. Alguém duvida que ele vai vender 500 mil cursos desse para faturar 200 milhões de reais? Não, isso provavelmente já está acontecendo. Então ele é o grande vencedor. E aí, enquanto ele estiver como numa posição em que os oponentes ficam, que teriam mais condição de brigar do ponto de vista político com ele, os oponentes ficam com uma estratégia absolutamente analógica, antiga, ultrapassada, ele vai continuar nadando de braçada. Você, Luiz Felipe Dávila, como avalia esse cenário com o Pablo Marçal, tendo suas contas nas redes sociais bloqueadas? Rapidamente, ele abriu outras contas e, em destaque, a conta reserva do Instagram já tem um número superior de seguidores do que os seus adversários na corrida à Prefeitura de São Paulo. Dávila. Mostra justamente que os seus adversários, nesse caso principalmente Tabata Amaral, têm a estratégia completamente errada, como disse o Beraldo. Ela joga no campo em que o outro domina completamente, que é a rede social. Tabata tinha que estar jogando no campo da discussão de propostas, porque é aí que o outro vai mostrar a fragilidade. Agora, nesse campo do bate-boca de rede social, Pablo Marçal é imbatível. Portanto, toda vez
que você acaba adequando a sua estratégia à estratégia vencedora do outro. Como bem disse o Beraldo, um sai vencedor, aquele que domina, e o outro sai perdedor. É isso que aconteceu. Infelizmente, a eleição na cidade de São Paulo é uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi nos últimos tempos. Nunca havia um debate tão desqualificado. E o debate desqualificado é uma forma de desqualificar a política. E nós temos de estar na política para defender a política, as instituições, todas as transformações que nós precisamos fazer, Canhato, é por meio da política, não é fora da política. Então, um debate de péssima qualidade, o jeito que vem ocorrendo, mostra como a política vem sendo denegrida, destruída por um debate raso, sensacionalista, que, mais uma vez, só reforça um discurso antissistema, quando, na verdade, nós precisamos fazer todas as mudanças por meio da política e não fora da política. Agora, Mota, em relação ao candidato Pablo Marçal, de um partido pequeno, praticamente sem exposição na televisão, por conta do tamanho do partido, a falta de representatividade no Congresso Nacional, as redes sociais seriam, na verdade, o canal para ele expor e colocar suas propostas e suas ideias para São Paulo. Enfim, com as redes bloqueadas, você acha que pode causar aquela sensação no eleitor de preciso ajudar, pode ter um objetivo, inclusive, de tentar dar apoio àquele candidato? E isso, de certa maneira, se explica por ele ter conseguido um número de seguidores superior aos adversários em 48 horas, Mota? Eu acho que aí tem duas questões, na minha opinião, Canhato, completamente distintas, que estão se misturando. E, às vezes, a nossa análise é muito complicada por causa disso, tá? A primeira questão é o seguinte: existe uma pessoa que é um fenômeno da internet. Ponto. Qualquer outro que não seja um fenômeno da internet não dá nem para saída numa competição contra ele. Quem tem um mínimo de familiaridade com redes sociais sabe disso, tá? Quando você tem alguém que tem milhões de seguidores, a capacidade de mobilização dessa pessoa é de um grau inimaginável para quem não usa rede social. Então não adianta você, vamos supor aqui que o Beraldo tem 20 milhões de seguidores, eu tenho 15 mil. Qualquer tentativa minha de entrar numa disputa online ou por popularidade com o Beraldo já é natimorta. Não existe essa possibilidade. E mais, uma pessoa que já atingiu essa envergadura, ela está, até certo ponto, imune a qualquer tentativa de cancelamento, seja lá o que for. Ele tem 12 milhões de seguidores nas contas dele. Vamos determinar o cancelamento das contas. Ele cria outra. Vamos cancelar de novo. Cria outra. Vocês acham que as 12 milhões de pessoas que gostam, que confiam, que seguem ele, vão deixar de seguir porque alguma autoridade determinou que essa pessoa agora é inseguível? Não. Então, esse é o primeiro aspecto. Do ponto de vista online, de rede social, ele é e sempre será o vencedor absoluto. Ele vai sair dessa muito melhor do que entrou. E como disse o Cristiano Beraldo, provavelmente com resultados financeiros excelentes. E eu não vejo nada de errado com isso. Ele não engana ninguém, ele vende as coisas, tá? Ele não usa um truque para você pegar uma coisa e aí tirar o seu dinheiro sem saber. Não, ele vende um produto, compra quem quer. Ao contrário de coisas que a gente é obrigado a pagar, né? Como, por exemplo, a alíquota do IVA que vem aí, que aí não é opcional não, companheiro. Aí todo mundo vai ter que pagar. Agora, o segundo aspecto, Canhato, fica mais interessante ainda, que é o aspecto da disputa política. Vamos esquecer por um momento essa questão do ambiente online. Você tem uma disputa política onde os candidatos são iguais aos candidatos de qualquer outra disputa política que o Brasil já viu. Parece aqueles esquetes
de programa humorístico, né? Que você tem a velhinha rabugenta, que você tem o guarda malvado, que você tem o garoto travesso, né? Os mesmos personagens. Estão lá, o radical, que quer acabar com tudo, a mocinha comportadinha, o cara que fala, mas fala e não diz nada. São os mesmos personagens. E aí surge, na disputa eleitoral, um personagem diferente. Um personagem que vira para os outros e diz: vocês são personagens de programa humorístico. Ele quebra aquilo que se chama de quarta parede, né? Quando você está assistindo um filme e, de repente, o personagem sai do personagem e passa a falar com você. Ou você que está sentado aí na poltrona, eu, na verdade, não sou um personagem. É isso que a gente está vendo. É uma coisa, até certo ponto, inédita nas campanhas eleitorais. Eu digo até certo ponto porque nós já tivemos em várias campanhas eleitorais recentes figuras que destoavam, e nas quais muita gente disse: olha, eu acredito, porque ele é diferente de todos os outros. Infelizmente, a gente já teve isso várias vezes na história recente do Brasil, pessoas que destoavam e não conseguiram transformar essa diferença deles em algo efetivamente diferente depois que foram eleitos, né? Mas eu acho que a gente não pode perder de vista essas duas dimensões. Uma coisa é o fenômeno celebridade online. Outra coisa é você apresentar ideias, propostas, comportamentos diferentes na arena política. Eu acho que a gente está vendo aqui uma situação onde essas duas coisas estão acontecendo. E a pergunta que muita gente se faz, eu sou muito parado na rua para as pessoas, aqui no Rio, para as pessoas falarem da eleição de São Paulo, né? E a grande pergunta é: imagine que ele ganha. O que será que vai acontecer? Eu acho que é uma incógnita para todo mundo, tá? O que vai acontecer se uma pessoa tão diferente, com ideias tão diferentes, ganha a eleição para administrar a maior cidade de São Paulo? Essa é a pergunta a pergunta de 12 milhões de seguidores. Pois é, você, Cristiano Beraldo, claro, o bloqueio das redes, em tese, acaba dificultando a comunicação dele com seus apoiadores, mas muitos entendem que acaba tendo um efeito contrário, né? Porque isso acaba ficando evidente quando ele consegue reunir um número gigantesco de apoiadores em uma nova conta, uma conta criada há 2 dias. Enfim, tem também a informação que Tabata Amaral chegou a insinuar uma ligação do candidato Pablo Marçal com o crime organizado. Enfim, agora, queria trazer também um aspecto que o Dávila comentou: a ausência de um debate mais aprofundado sobre a cidade, porque a gente não tem observado isso, né, Beraldo? A gente tem tratado de algumas questões que não tem absolutamente nada a ver com a cidade, se você for analisar, né? O tema que incendiou as eleições de São Paulo foi o fenômeno, né? Não tem uma consistência programática, é simplesmente o fato de que, aí vamos colocar as coisas em perspectiva, as candidaturas de figuras novas na política que poderiam trazer um sangue novo para a Prefeitura de São Paulo, Kim Kataguiri, Ricardo Salles, essas candidaturas que poderiam ter vindo de grandes partidos, elas foram impedidas pelos caciques políticos porque viram no Ricardo Nunes a condição necessária para uma reeleição mais fácil. Ou seja, optaram por uma posição que, na visão deles, e isso está muito alinhado com essa visão antiquada da política que a gente tem discutido aqui, eles acharam que esse era o caminho mais seguro, mais fácil. E aí, a candidatura acabou acontecendo, né, essa candidatura à reeleição acabou acontecendo num ambiente completamente descontrolado quando um fenômeno surge, que é Pablo Marçal. Pablo Marçal vem com essa capacidade, não de comunicação, e aí é importante, não é o que ele fala, não é o conteúdo que ele fala, né? É como ele divulga
as coisas que fala, é como ele faz com que a sua pessoa, a sua imagem chegue a milhões de pessoas numa rapidez enorme, numa dinâmica de engajamento de rede social que ele dominou. E não foi ele que criou isso. Ele copiou um modelo desenvolvido nos Estados Unidos e ele copiou com muito sucesso no Brasil. Bom, o que eu tenho para avaliar, Caniato, em relação ao que deve acontecer com ele no futuro? Primeiro, a gente precisa lembrar que hoje Pablo Marçal trava uma luta, uma briga com o bolsonarismo. E aí o que aconteceu é que Bolsonaro, aquela figura adorada, amada por tanta gente, começou a perder apoiadores que estão se vendendo para esse like fácil de Pablo Marçal. Pessoas que só ganharam relevância por causa de Jair Bolsonaro e que hoje já disseram que estão rompidas, que o mito não poderia ter apoiado Ricardo Nunes, teria que ter apoiado o Marçal, tem que apoiar o Marçal e tal. Isso é uma coisa impressionante, porque você vê como alguns apoios são absolutamente frágeis, né? Eles ficam ali sujeitos ao interesse pessoal e não a um projeto, né? Então, essa divisão, esse racha, né? Eu não vou dizer que é um racha, mas, enfim, essas marcas que estão nascendo aí nesse movimento que era tão sólido que era o bolsonarismo, isso é uma novidade. E a gente não pode ignorar o fato de que Pablo Marçal ele não tem um projeto, ele não tem uma proposta, ele não é uma pessoa que tem uma visão política sólida para o Brasil. As coisas que ele fala de propostas, elas carecem de um embasamento mais, né, maior, enfim, tem ali vários aspectos que precisam ser defendidos e que eu não vejo muita defesa para esses aspectos. Então ele não tem essa solidez política. E isso nos leva a imaginar que em breve, em algum momento, talvez em 26, talvez em 28, surgirá alguém que vai aplicando um modelo Pablo Marçal 2.0, vai tirar esse engajamento dele, vai levar o engajamento por causa de outros motivos, sei lá, não vai ser coach, vai ser qualquer outro tipo de atividade. Então, isso mostra uma dinâmica da comunicação, Caniato, que isso sim é uma novidade, sim, que ela não carece de conteúdo. Ela é simplesmente pela dinâmica da comunicação, pelo meme, essa cena que a gente tem visto aqui nas imagens dele colocando o dedo no nariz para insinuar que os outros tem candidato que cheira cocaína e tal. Isso aí, não vejo isso se manter de forma sólida a longo prazo. Vamos ver aí o que o futuro nos aguarda. Mas tem o eleitor, né, Dávila, que muitas vezes acaba interagindo com esses conteúdos nas redes sociais, pode ser seduzido por alguma situação, alguma ideia mirabolante, mas enfim, qual é o exercício que a pessoa precisa fazer na hora de avaliar as propostas dos candidatos em um momento como esse, em que a gente acaba acompanhando muita discussão, muito bate-boca, mas falta um aprofundamento nos debates sobre a cidade, né, Dávila? Certeza, uma cidade que tem tantos desafios em tantas áreas vitais. A cidade de São Paulo é maior que Portugal, né? É maior que um país. É maior que um país com desafios de um país, em área de segurança, infraestrutura, educação, saúde. Então, no momento que nós estamos falando da maior cidade do país, essa ausência de debate e esse torpor demagógico mostram duas coisas: que o eleitor, ao buscar o antissistema, busca, na verdade, a demagogia. E quem busca a demagogia não está buscando solução para problema e depois reclama da política. E aí se torna uma profecia autorrealizável. Você não acredita no sistema, elege um demagogo. O demagogo, evidentemente, não consegue governar direito, porque ele não tem nenhuma proposta, não tem nenhum conteúdo. A situação se degenera ainda mais, e aí você aposta em outro demagogo versão 2.0, versão 3.0. E isso vai enterrando a democracia, vai enterrando a liberdade, vai sepultando um país na qual inexiste instituições confiáveis. E aí não tem regime democrático que sobreviva. A verdade é essa. A democracia precisa de instituições, precisa de governos representativos,
Porque se a gente não tiver governo representativo, nós temos um festival de demagogia, é concurso Miss Demagogo, nós estamos perdidos. Então, eu sempre falo às pessoas, não vote em pessoas, como bem disse o Mota, que você não conhece a história. E a segunda coisa, não vote em demagogo. Demagogo vem para destruir, não vem para construir nada. Eu nunca conheci um demagogo na política que construiu alguma coisa. Demagogo destrói a democracia, destrói a liberdade. É isso que eles fazem. E criam políticas antiliberais que cada vez mais acabam fazendo com que as pessoas acreditem que talvez liberdade e democracia não seja tão importante assim. E isso é o fim, é o começo do fim, como dizia Churchill. Mota, queria que você também trouxesse sua reflexão sobre esse racha ou divisão no eleitorado da direita, o apoio de Jair Bolsonaro, a figura de Marçal, que teria sido abraçada por parte do eleitorado de Jair Bolsonaro, enfim, essas projeções que a gente tem escutado nos últimos dias. Você sempre traz o exemplo do ex-prefeito do Rio de Janeiro que tentou a reeleição, em dado momento recebeu o apoio de Jair Bolsonaro, só que os cariocas optaram por um outro candidato, não foi, Mota? Eu não acho que está havendo nenhum racha na direita, nenhuma divisão na direita. As pessoas estão se estapeando. Tem grupo de WhatsApp que eu nem abro mais, porque cada vez que eu abro eu tomo um susto. Realmente tem gente quase chegando às vias de fato. Mas isso é o normal, sempre foi o normal na política. Política é a busca por posições de poder. É isso que é a política. Eu sei que tem gente que é idealista, que acha que a política, né? Vou entrar para a política para conseguir o bem comum. Você vai ser você e mais 5%. Porque 95% das pessoas que estão na política, elas querem chegar ao poder. Esse é o objetivo principal. A gente está falando de uma eleição majoritária. Se fosse uma eleição proporcional para deputado-vereador, eu ainda poderia chorar aqui e dizer, se a gente tivesse o voto distrital, seria muito melhor. Mas a eleição majoritária é, de certa forma, uma eleição distrital, só que o distrito é a cidade, o município inteiro, né? Não tem nenhuma forma, depois o Dávila me socorre aqui, mas eu não conheço assim, nenhuma fórmula para a gente melhorar a qualidade de uma eleição municipal. Nós estamos olhando para os sintomas, nós não estamos olhando para os problemas. Quais são os problemas? A gente tem um jogo eleitoral complicadíssimo, eu sempre falo sobre isso aqui, com regras demais, regras que ninguém controla, regras que dão a um dos competidores o poder de pedir que as redes sociais do outro competidor sejam tiradas do ar. E tira do ar, pronto, tá? Regras que dão o poder do sujeito ser eleito, tomar posse do mandato e 2 anos depois ser cassado. Não, porque, veja bem, ele não cumpriu a regra. Então, é um jogo eleitoral sujeito à insegurança jurídica total. Tá? Outra coisa, é um jogo eleitoral, né, onde o eleitor é obrigado a escolher de um cardápio que não foi ele que montou, Caniato. Então, imagina, Caniato, você é vegetariano. Aí dizem para você, mas você tem que escolher desse cardápio aqui, Caniato. Aí o cardápio tem chuleta, maminha, fraldinha, tomahawk, bife de chouriço. Você fala, não, mas eu queria uma salada. Caniato, salada não está no cardápio. Você tem que escolher o que está aqui no cardápio. É isso. Isso é assim que funcionam as eleições aqui no Brasil, desde que eu me entendo por gente. Já tem muito tempo isso. Você sempre, com raríssimas exceções, eu tenho que dizer isso, talvez 2 ou 3 vezes na minha vida, eu não tive a sensação de que a minha missão é escolher o menos pior. É isso. Sempre foi assim. Você olha para os candidatos e fala, meu Deus, esse aqui não. Não, esse outro aqui não é possível. Olha o que esse aqui fez ano passado. Olha as coisas que esse aqui falou. E aí você vai. E quando você chega no menos pior, vejam se vocês não concordam comigo. As pessoas dizem, mas esse aqui não tem nenhuma chance de se eleger. Você vai votar nele, você vai jogar o seu voto fora. Se vocês votar nele, você está viabilizando a vitória deste aqui. Aí te apontam para outro que é o cão chupando manga. É o mesmo dilema de sempre. Como é que vocês podem culpar o eleitor
por se entusiasmar quando ele vê um raiozinho de sol nessa cena triste. Quando o eleitor vê alguém que fala coisas minimamente coerentes, que tem a ver com a nossa vida. Quando alguém, né, fala alguma coisa que é como se estivesse colocando os pingos nos is lá. Veja bem, eu não estou dizendo que isso significa que ele vai fazer as coisas que ele está dizendo. Eu não estou dizendo que essa postura significa que ele está num plano moral ou um plano de competência superior aos outros concorrentes. Eu só estou dizendo que ele fica muito na frente quando você usa o critério do menos pior. Não há dúvida. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que me parou na rua e a gente trocando ideias. E tinha uma outra pessoa que entrou na conversa e disse, não me preocupa muito, né, se uma pessoa como essa chega ao poder e começa a fazer loucuras, né? E aí, o que a gente vai fazer? Aí o outro falou assim, mas e se essa pessoa chega ao poder e começa a fazer tudo certo? Olha só, vai ser uma revolução, porque você está ouvindo coisas diferentes, né? A gente já teve uma pequena experiência no Brasil assim, mas tudo é diferente, as pessoas são diferentes, as circunstâncias são diferentes, o ambiente jurídico do Brasil é diferente. Nós vivemos num momento de imprevisibilidade total. Eu só fiz esse meu discurso aqui porque eu não acho que é correto a gente colocar a culpa no eleitor. O eleitor é o menos culpado disso tudo. Botaram a lona, chamaram os palhaços, chamaram os animais, os malabaristas, e aí estão acusando agora as pessoas de que aquilo ali é um circo, mas eu entrei e já era um circo. A gente precisa fazer muito para transformar as eleições. Isso não é só no Brasil. Eu acho que a gente pode falar isso para vários países também. Para que as eleições se tornem realmente um processo onde você escolhe a pessoa mais competente, mais capacitada para fazer a gestão da coisa pública, a gente ainda tem um bom caminho para chegar lá.